eu sou a professora Railda, de Matemática. Antes de darmos início à nossa aula de hoje, eu tenho alguns recados importantes para você. Você que acessa o Google Classroom, vai lá no link número 1, faz a atividade, clica em enviar. Assim a sua presença estará garantida. Você que assiste pela TV e pelo YouTube, precisa ir até a sua escola, retirar os materiais impressos, resolver e entregar para que o seu professor faça a correção, te atribua nota e presença também. E agora nós temos também os meets com os nossos professores, né? Com horário marcado, então não deixe de acessar o link que o seu professor manda do Meet, tá bom, gente? Então vamos para a aula de hoje. Antes de nós começarmos, o que a gente viu na aula anterior? Então, na aula anterior, nós vimos Teorema da bissetriz de um triângulo, parte 2, tá? E nessa aula, nós vamos ver polígonos semelhantes, né? Então, nós vamos trabalhar com bastante figuras geométricas planas. Então, antes de darmos início realmente a nossos exercícios, nós vamos relembrar alguns conceitos. Então, polígonos são regiões planas fechadas, constituídas de lados, vértices e ângulos. Dizemos que dois polígonos são semelhantes quando eles possuem o mesmo número de lados e se adequam às seguintes condições. Então, nós vamos ter algumas condições para a gente, vamos relembrar quais são essas condições para que a gente depois vá para os exercícios, tá? Então, quais seriam essas condições? Então, eles têm que possuir o mesmo número de lados, os seus ângulos correspondentes são iguais, os seus lados correspondentes possuem uma razão de proporção, que é o que a gente vai ver bastante, e essa razão de proporção, ela deve ser a mesma para todos os lados do polígono. Então, essa telinha aqui, ela é super importante para que você relembre, então, essas semelhanças dos polígonos, tá? Aí, o que mais que a gente tem? Durante a razão de semelhança, nós podemos observar as seguintes situações. Então, nós temos uma situação de ampliação e de redução. Então, a ampliação, a razão entre os dois lados correspondentes tem que ser maior que 1, certo? Então, você vai ver isso nos desenhos com a malha quadriculada. E a redução também é a razão entre dois lados correspondentes, ela tem que ser menor que 1. Então, ampliação maior que 1, redução menor que 1, tá? Então, antes de nós darmos início, aos nossos exercícios, a gente vai ver também quais são as propriedades dos polígonos. Então, lembrando que a propriedade número 1 seria dois polígonos congruentes são também semelhantes, pois nós já vamos também relembrar o que são congruentes, certo? Então, se dois polígonos são congruentes, eles já possuem o mesmo número de lados, além de possuírem ângulos internos respectivos e lados correspondentes congruentes. Essas propriedades são super importantes para que você consiga daí aplicar no exercício. Então, eu vou te dar um minutinho para que você copie essa propriedade e daí nós já damos continuidade na segunda propriedade. Então, gente, retomando, então a propriedade número 1,
diz que dois polígonos congruentes são também semelhantes. Se dois polígonos são congruentes, eles já possuem o mesmo número de lados, além de possuírem ângulos internos respectivos e lados correspondentes congruentes. E o que nos diz a segunda propriedade? Que nós temos duas propriedades. Então, a propriedade número 2, ela diz assim: dois polígonos semelhantes possuem perímetros e diagonais proporcionais, às medidas de dois lados correspondentes. Então, também é uma revisãozinha, né, para a gente relembrar o que são perímetros e o que são diagonais, né? Então, lembrando que o perímetro é a soma de todos os lados. E aqui, as diagonais também têm que ser proporcionais. Então, cada vez que eu traço esse segmento de reta dentro de uma figura geométrica, né, plana, eu tenho uma diagonal. E também eu tenho que as medidas dos lados, né, são correspondentes. E eu também tenho em relação aos ângulos, né, eles têm que ser iguais, tá? Então, eu vou te dar um tempinho para que você também deixe anotado aí no seu caderno que essa propriedade número 2 é super importante, para que daí a gente possa dar continuidade aos nossos exercícios e à nossa aula. Então, agora que você já está, né, com as duas propriedades aí no seu caderno, vamos dar continuidade. Então, veja lá, os pentágonos a seguir, eles são semelhantes, observe essas relações. Então, eu tenho quais são as relações de semelhança, né, em relação aos lados, né? E veja aqui, a semelhança, né, entre as figuras, elas possuem diversas aplicabilidades no nosso cotidiano, né? Como na elaboração de maquetes, com certeza, né, já em várias disciplinas vocês já construíram maquetes, então nós temos aqui casos de semelhança, né, de aplicabilidade, ampliação de fotos, medições de distância, entre as outras questões envolvendo proporcionalidade na geometria. Então, se veja quão importante é a matéria que nós estamos estudando hoje, tá? Então, aqui também nós temos algumas figuras geométricas, né, alguns polígonos, né, desde triângulo, temos o retângulo, né? Então, algumas para que você relembre o que são polígonos, tá? Agora, nós vamos começar os exercícios, tá? Então, observe a imagem. Então, o que nós temos nessa imagem? Nós temos um prédio e nós temos uma pessoa. Então, o que será que esse exercício vai nos pedir? Então, eu vou te dar um tempinho, porque essa imagem, né, essa figura é super importante, ela é fundamental para que a gente consiga daí resolver o exercício. Um tempinho para você aí colocar no seu caderno e daí nós já retornamos para resolver.
Então, com essa figura, vamos ver o que então o exercício vai nos pedir. Um prédio projeta no solo uma sombra de 30 metros de extensão, no mesmo instante em que uma pessoa de 1,80 m projeta sua sombra de 2 metros. Pode-se afirmar que a altura do prédio vale. Então, o que é que esse exercício quer? Ele quer saber quanto vale a altura do prédio, tá? Então, a gente vai resolver esse exercício considerando o desenho anterior e o que ele nos dá de informações.
Então vamos ver como é que a gente consegue resolver essa situação? Então vamos lá. Então podemos considerar, né, que o prédio, sua sombra projetada e o raio solar, eles formam um triângulo. Da mesma forma, temos também um triângulo formado pela pessoa, sua sombra e o raio solar. Considerando que os raios solares são paralelos e que o ângulo entre o prédio e o solo e a pessoa e o solo é igual a 90 graus, os triângulos indicados na figura abaixo são semelhantes, pois possuem dois ângulos iguais. Então vamos retirar a imagem e deixar somente a figura geométrica para ela ficar fácil do nosso entendimento. Então lembre que aqui seria a altura do prédio que ele está nos pedindo e nós temos a altura da pessoa. E o 30 metros é a sombra do prédio e o 2 metros é a sombra da pessoa. Então, eu usando em relação à altura e à pessoa, a semelhança de triângulos, o que nós temos? H, que é a altura do prédio, que é o que ele me pede, sobre 30. 30 a gente já viu que é a sombra do prédio. A altura da pessoa, 1,8 metros, e a sombra de 2 metros. Após eu retirar, né, essas informações do exercício, fica super tranquilo de eu fazer a resolução, tá? Então, eu tenho 2H igual a 30 vezes 1,8 é igual a 54. Aí ficou fácil de eu ver que 54 dividido por 2, eu tenho 27 metros. Então, logo, a altura, né, desse prédio, ele é de 27 metros, a sombra dele projetada foi de 30 metros, a altura da pessoa 1,80 m e a sombra da pessoa 2 metros. Lembre que tinha algumas coisas super importantes, ele que nos deu de informações, que os raios, né, eles eram paralelos, tá? E o ângulo que formava nesses triângulos eram de 90 graus, tá, gente? Então, você veja que uma situação real eu consigo resolver tranquilamente através, né, da semelhança de triângulos. Agora é com você. Então, vamos ver se você conseguiu, né, pegar essa matéria direitinho. A imagem a seguir é possível perceber dois triângulos que compartilham parte de dois lados, certo? Sabendo que os segmentos BA e DE são paralelos. Qual é a medida de x? Então, veja lá. Ele me diz que BA e DE são paralelos. Então, aí eu já tenho uma semelhança de triângulos, tá? Então, eu vou te dar um tempo para você resolver e nós já retornamos com a resolução.
Então, gente, né, eu acho que agora tá ficando bem tranquilo, né, essa parte da resolução, né, porque esses exemplos são bem bacanas para a gente resolver, né? Então, vamos só retomar um pouquinho aqui, né, sabendo que os segmentos, né, A, B e D são paralelos. Quanto é que vale, então, o meu X? Quanto é que vale esse segmento BA, né? Então, como é que ficou lá eu resolvendo, né? Então, eu vou tirar as medidas daquele triângulo. Então, o meu 400, que era a parte ali de baixo, está para o X, assim como o 160 está para 100. Então, lembrando que o importante é você sempre visualizar na figura como que estão essas medidas. Aí eu retiro elas, né, em forma, né, de proporção, né, de proporcionalidade, e aí eu consigo resolver tranquilamente. Então, lembrando que aqui nós vamos fazer o produto dos meios pelos extremos, eu vou ter 160x igual a 100 vezes 400, certo? Então, 160x igual a 40.000. Então, lembrando, né, sempre que eu tenho multiplicação com 100, basta eu acrescentar o número de zeros no meu primeiro membro, né? Ou seja, no 400 eu vou acrescentar mais 2 zeros. Aí, fazendo essa divisão super simples, eu vou ter quanto? 40.000 dividido por 160. Ai, prof, eu não gosto de fazer muita divisão com muitos zeros. Você olha a divisão, se for possível simplificar os zeros ou cortá-los, você pode fazer. Então, aqui no caso, eu poderia deixar 4.000 dividido por 16, que eu vou achar da mesma forma o mesmo resultado, que vai ser 250 metros. Tá? Então, nesse exercício, o que é que a gente, né, viu? Sobre essa semelhança de triângulos, né? Então, cada vez mais, né, a gente vê que são exercícios práticos que a gente tem aí no nosso dia a dia, certo? Então, vamos ver mais um para ver se realmente você está conseguindo pegar essa matéria. Então, veja lá, na figura abaixo, AB, onde está AB? Aqui, ó, esse segmento. Quando eu tenho essas duas barrinhas, elas querem dizer que elas são paralelas. Então, o AB é paralelo a CD. Aí, o que ele me mostra? Que esse segmento AB vale 136 centímetros, tá? Então, o AB, 136 centímetros. O CE, ó, esse outro segmento, 75 centímetros. E ainda eu tenho CD com 50 centímetros. Determine a medida do qual? Do A até o E, certo? Então, assim, aqui nós temos um texto bem simples, né? Nos mostrando as referências de medidas de cada segmento e ele quer o segmento que falta, ou seja, ele quer que a gente calcule qual é o segmento AC. Quanto é que vale esse pedaço aí desse triângulo? Tá certo, gente? Então, eu vou te dar um tempo para que você aí arrase nesse exercício, faça super rápido esse cálculo e a gente já retorna com a solução.
E aí, gente, como é que foi? Eu acredito que esteja, né, bem tranquilo, né? Mas vamos então retomar aqui o exercício. Então, na figura abaixo, eu tenho que o segmento AB, ele é paralelo com o CD. Então, é sempre bom a gente já ir identificando, né, esses tipos de situações que o exercício coloca, então, que nos mostra essa linguagem matemática diferente, né? Então, o segmento AB, lembrando também, né, que essa barrinha em cima, ele quer dizer que ele está medindo aquele pedaço da figura, tá? Então, AB, ele é paralelo a CD. Então, eu tenho aqui que AB vale 136 centímetros, o C 75 e o CD 50. Então, eu quero saber a medida daqui até o E, então do A, E, né? Então, quanto é que vale esse segmento, né? Então, resolvendo lá, como é que ficou? Então, eu fiz essa proporção, né? CE, onde nós temos o CE, ó, CE está para AE, que é o que eu estou procurando, igual, ó, CD está para AB, né? Então, com essa proporção que eu faço, eu consigo descobrir, né? Eu facilito a minha vida para esse cálculo em relação ao que ele me pede. Então, agora o que a gente vai fazer? Nós vamos transpor os valores da figura para as proposições ali, né? Então, CE, se você vê, que eu sei que já está desenhado aí no seu caderno, ele vale quanto? 75. O AE é o que ele nos está pedindo, né? Para que a gente calcule. CD, 50 e AB, 136. Aí, agora fica mais fácil, né? Porque nós já chegamos naquele cálculo dos meios pelos extremos. Então, eu vou ter AE vezes 50 igual a 75 vezes 136, tá? Então, aqui, quanto é que nós vamos ter? Aí, sempre bom que esse tipo de exercício, esses tipos de multiplicação, você não usa a calculadora, tá? Tenta sempre fazer aí no seu caderninho, do lado, a conta, para que a gente não perca a habilidade, né? Principalmente na tabuada, tá? Então, o que eu tenho? Eu já coloquei direto aqui, né? Eu já isolei o que o exercício está me pedindo, que é aquele segmento AE, e eu tenho que 70 vezes 136 me dá 10.200. Logo, eu passo o que estava ali multiplicando o AE, que era o 50, passo dividindo, e o que é que eu vou ter? 10.200 dividido por 50. Então, como a prof já falou anteriormente, eu posso simplificar, cortar esses zeros para que a minha divisão fique mais fácil? Claro que sim. Então, eu posso deixar 1.020 dividido por 5. Então, aquele meu segmento AE, ele vai valer 204 centímetros. Como é que foi aí? Tranquilo? Você acertou? Eu acredito que sim, porque as nossas aulas, né, elas estão assim, bem tranquilas. Eu tenho certeza que aí na sua casa você está sendo ótimo em todas as atividades, tá bom, gente? Então, agora nós vamos para um quiz, tá? Vamos ver como é que foi o nosso aprendizado hoje. Então, assim, é sempre um exercício que você, rapidinho, né? Que você realmente use mais o teu raciocínio lógico, e depois a gente pode comprovar através da continha, da resolução do exercício. Mas o que eu quero é que você realmente seja rápido aí no raciocínio, tá bom? Então, vamos ver. Dado o retângulo, agora nós já vamos ter uma outra figura geométrica, né? De ABCD, tá? Então, eu tenho este retângulo abaixo aqui. Verifique quais dos retângulos seguintes são semelhantes a ele. Então, aí se você tem dúvida, volta lá no início da aula, vê como é que eu tenho um polígono para que ele seja semelhante, certo? Então, aqui eu tenho que todos os ângulos são iguais, e eu tenho aqui
né, na minha base, né, numa parte lateral 24, e aqui na minha altura eu tenho 15. Então, eu vou ter que observar nas figuras seguintes quais que são semelhantes, tá bom? Então, é visual. Você vai ter que olhar a figura e ver quais as medidas em cada um deles em relação aos ângulos e aos lados, para ver se essa figura é semelhante, ok? Então, olha lá, quais são as opções que eu tenho? Letra A, 5, ó, todos eles têm ângulos iguais. Então, eu tenho 5 e 8. Letra B, eu tenho 30 e 20. Letra C, eu tenho 40 e 25. Então, olhando para as figuras, você tem que então observar aonde que se encaixa esse caso de semelhança. Lembrando que todas as letras eu tenho ângulos iguais, ok? Mas além dos ângulos eu tenho que ter mais uma, que seriam os lados. Então, eu vou te dar um tempinho aí, observe a figura e daí nós já voltamos com o resultado.
E aí, gente, como é que foi? Eu acho que bem tranquilo, né? Então, vamos ver qual que é o nosso resultado do quiz? Então, só vamos relembrar um pouquinho o que que era, né? Então, o retângulo ABCD, então eu tenho que verificar quais que são os semelhantes, né? Então, eu tenho 3 opções, A, B e C. Então, o que é que eu tenho que observar para conseguir resolver, né, esse exercício? Lembra lá no início da aula que a gente viu ampliação e redução? Então, olha lá, a nossa resposta correta é a letra A. Então, além dos ângulos, o que que eu observo nesse retângulo? Que há uma razão de proporção de 3, né? Então, eu tinha uma medida de 24 e de 15. Então, houve uma redução, porque se eu dividir, né, o 24 por 8 é 3, se eu dividir o 15 por 3, dá 5, tá? Então, aqui eu observo uma razão, né, uma semelhança desse polígono em relação a ângulos e lados. E essa razão é de 3, certo? Então, assim, veja tudo que a gente viu na aula de hoje, como é que está o seu caderno, se ele está organizado. Faça sempre com muito capricho, façam os desenhos com cores diferentes, sublinhe os segmentos, dê ênfase no que o exercício está te pedindo, porque tudo isso facilita, tá? Porque às vezes nós temos um texto grande, mas na verdade a solução, a resolução do problema, da situação, ela é bem tranquila, tá? Então assim, é super importante você ter o enunciado, mas você fazer o desenho dessa figura, né? No caso, na aula de hoje, nós vimos sobre polígonos semelhantes, tá? Então, é dessa forma que fica bem legal aí caprichado o seu caderno, né? Então, gente, na aula, né? Nesta aula a gente viu sobre polígonos semelhantes, né? Como é gostosa essa aula, né? Fazer desenhos, fazer comparações, ver quais são essas condições de semelhança. E na próxima aula, a gente vai continuar com polígonos semelhantes, né? Com outros exercícios, atividades novas, né? Para a gente ficar bem tranquilíssimo aí nesse assunto, tá bom? Então, eu espero que todos fiquem muito bem, né? Estudem bastante, caderno super organizado e até a próxima!